Continuando aí a parte do estudo do perfil longitudinal, né, que ficou no vídeo 1 aí, vou continuar dessa figura aqui para ficar mais fácil. Então a figura, tá, se ficou alguma dúvida, ela se baseia no seguinte: eu tenho uma estrutura tridimensional, tá? Esse S aqui vai representar a área, tá? Eu tenho aqui um espaço, tá? Então lembra, qualquer ponto do espaço. E aqui eu girei, eu fiz um giro na figura. Tá? Eu fiz um giro nessa linha aqui, ocupando todos os pontos aqui. Então, eu fazendo esse giro, eu consigo obter um volume, tá? Que é obtido por um processo de integral. Tá? Então, é interessante esse sentido aqui de vocês entendam que a forma é feita baseado nisso, num círculo aqui. Tá? Felizmente, a forma mais adequada que a gente encontra é um círculo. Então, a gente vai rotacionar em relação a esse ponto X, tá? E vai, então, conseguir obter o volume das árvores. Então, para melhor, eu vou refazer, então, essa parte aqui. Então, eu tenho o volume aí do sólido de revolução, que pode ser obtido pela integral da área representada pela expressão anterior a x, no intervalo que vai de 0 até x. Ou seja, um intervalo que vai de 0 até um valor x qualquer aqui. Então, eu vou fazer a integral de 0 até 1, a área em relação a dx. Eu preciso, então, deixar essa área em função de x para eu poder derivar. Então, x0, 0, bx0. O b é um valor constante, então eu jogo ele para fora. Né? x0. Fazendo a integração de um polinômio, eu tenho, então, só somar r mais 1 dividido por aqui pelo seu coeficiente, integrando de 0 a x0. Então, eu vou substituir x, onde é x, x0. x0 é 1. E aqui 0 vai dar 0, porque qualquer valor, 0 elevado a qualquer valor é 0. Então, vai dar esta parte aqui. O volume, então, é 1 sobre R mais 1, B, x0R, x0, 1. O volume, então, vai ser 1 sobre R mais 1, área, que é esse B aqui, vezes x0. Porque x0 elevado a 1 é x0. Muito bem. Fazendo de x a altura h, tá? X é a altura. Então, ó, a área vezes a altura vai dar volume. E 1 sobre R mais 1. Um coeficiente de forma absoluta, tá? O F. Então, vocês entendam, daí vem o coeficiente de forma. Tá vendo isso aqui, ó? Como se fosse um fator de forma, um coeficiente de forma, tá vendo aqui? A fórmula geral do volume pode ser escrita assim, ó. O volume, então, é uma área vezes a altura vezes o volume. Então, pode ser a área de qualquer figura geométrica vezes um fator de forma. E esse fator de forma vai dar a correção que a gente quer. Por isso, dos primeiros estudos que a gente tem para calcular volume é o volume do cilindro vezes um fator de forma. Se R for igual a zero, o F, tá? O F aqui, ó, tá? Vai ser 1 sobre 2, tá vendo que vai ser? Se for zero, desculpa, 1 sobre 0 mais 1, 1. Quando o F é 1, isso aqui é o cilindro, que é a área vezes a altura, não é lá? A área da base vezes a altura. Porém, quando aqui é 1, aqui vai dar 1 sobre 2, aqui vai dar meio. Então, o fator é meio, tá? Tem um erro aqui. O fator é meio. Quando R for 2, o fator é 1/3. E aí é um paraboloide. 1/3 é um cone e 1/4 é um neiloide. Tá? Que são as 4 formas clássicas que a árvore pode assumir, ok? Então eu tenho o seguinte. Como que é definido então a equação de volume? Se é um cilindro, o volume, a área da base vezes a altura. Se é um paraboloide, é meio da área da base vezes a altura. Se é um cone,
é 1/3 da área da base vezes a altura. O neiloide é 1/4 da área da base vezes a altura. Um tronco de paraboloide é H sobre 2 de SI mais S2, que é esmalha. A gente vai ver para frente. Tronco de cone é H vezes S médio, que é Huber. Tronco de paraboloide pode ser assim, esmalha, ou pode ser Huber, desculpa. Tronco de cone, H sobre 3. SI mais a raiz de SI mais 1, mais o seguinte. E aí tronco de neiloide, cilindro paraboloide e assim sucessivamente. Até chegar nessa fórmula aqui, que é a fórmula de Newton, que usa cilindro, paraboloide, cone ou neiloide de uma só vez. Essas fórmulas aqui, Smallian, Huber e Newton, se acostumem. Vocês verem isso na engenharia florestal a vida inteira, quem trabalhar com essa parte de volume. São as fórmulas, lembra lá que a gente viu lá no início das fórmulas que a gente usa para considerar o volume como real, as fórmulas aproximativas. Quem são essas fórmulas aproximativas? É a fórmula de Smallian, é a fórmula de Huber e a fórmula de Newton, que vai ser o último assunto que a gente vai ver aqui na aula de hoje. Esses métodos considerados como os métodos reais. Mas para finalizar essa parte aí, o que é um tronco geométrico? Entenda o seguinte, quando a gente fala lá, eu vou estudar a forma da árvore, vamos supor, tá lá. Ela é um paraboloide. Então tá aqui, né? Ela é um cone, tá aqui. Ela é um cilindro, tá aqui. No Elod eu acho difícil de desenhar, tá, gente? Mas tem a figura lá anteriormente. O que é um tronco? Vocês reparam que todos têm a pontinha, não tem? Só que a árvore está aqui, né? Vamos supor, a árvore está aqui. Ela só vai ter essa pontinha no fim. No meio, ela não tem essa ponta. Então, o tronco geométrico é você fazer o cálculo dessas figuras geométricas sem considerar essa ponta. No caso do cilindro, não tem problema. Mas nos outros, é sem considerar essa ponta aqui. A ponta a gente só vai fazer ela no fim. E vocês vão ver lá quando a gente vê Smallian, Huber e Newton. Agora eu posso ficar falando desses nomes porque vocês já viram aqui. Então, isso é um tronco geométrico. Tá? Entendeu? É você calcular essa parte sem as partes de cima, entendeu? É só calcular um pedaço da figura geométrica. Isso é um tronco geométrico. Okay? E qual é a forma da árvore? A maioria dos estudos que se tem hoje, né, eu posso dizer isso que eu sou um grande estudioso aí dessa parte de forma das árvores, ela geralmente é um cilindro na base, depois ela é um neiloide, um tronco de neiloide, depois ela é um tronco de paraboloide, sua grande parte, a árvore é um tronco de paraboloide, e depois ela é um cone ou paraboloide. Então isso é como é hoje vista a forma das árvores. Tem como a gente descobrir onde as árvores mudam de forma? Tem. Tem equações que a gente verifica onde a árvore muda de forma, mas não é um intuito da disciplina. Tá? Isso aí, para quem tiver curiosidade, quiser trabalhar com isso, pode me procurar, a gente vê, a gente fala sobre isso. Tá? Mas é dessa forma. Eu vou, então, finalizar esse vídeo aqui para a gente começar, então, a estudar aquelas fórmulas aproximativas de Smallian, de Huber e de Newton. Tá? E aí vocês vão ver o quão legal são essas fórmulas aproximativas que a gente faz para estimar o volume.